Então, irmãos, é um prazer, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar com os irmãos nessa posse aí do nosso querido pastor, né, José Augusto. Acho que já estive aqui em outras ocasiões, em reuniões do presbitério, já estive aqui, acho que em algum culto já, mas para pregar primeira vez, então, uma honra muito grande, realmente ficamos gratos por isso, por poder partilhar a palavra. E o que sempre me chama muita atenção essa questão, essa frase, eu um instrumento nas mãos de Deus, e aí nos remete também a essa questão, alguém empossado, né? Alguém que toma posse para um cargo tão importante, né? De pastor, realmente isso chama atenção, né? Nós somos instrumento, precisamos ser instrumento nas mãos de Deus, e isso tem me falado ao coração. Então eu separei aqui um texto, mas eu nem vou ler o texto todo, eu vou só ler alguns versículos que eu estava meditando essa semana, que nos vai falar de alguém que foi usado, alguém que não aparece nem o nome dessa pessoa, era uma criança. Isso prova que nós todos podemos e devemos querer ser instrumento nas mãos de Deus, ser usado por Ele. E a pergunta é, eu sou um instrumento? Eu estou sendo usado pelo Senhor? Você como pastor, eu como pastor, você como presbítero, diácono, ou qualquer outro cargo na igreja, ou que não tenha cargo, você sabe que você é um instrumento e deve ser um instrumento nas mãos de Deus? Eu gostaria de ler 2 Reis capítulo 5, que é um texto bem conhecidíssimo, um conhecidíssimo texto da palavra, que fala da cura de Naamã, mas não vou ler o texto não, vou ler só o texto todo não, só uns 5 versículos aqui, para a gente ganhar tempo com isso também. Os 5 primeiros versículos dizem assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao rei, seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E aí vai prosseguindo mais coisas, né? Que ele fala aqui no verso 6, levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Oremos. Pai querido, muito obrigado, realmente por este momento de nós estarmos abrindo a tua palavra e meditando nela, e que ela fale conosco sempre, ó Pai, fala principalmente nesta hora, quando nós estamos reunidos em comunidade, em igreja, nesta noite tão solene, importante aqui, neste templo, neste local, ó Deus, e que nós sejamos edificados, abençoados por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de perguntar mais uma vez, eu sou esse homem e essa mulher que sou o instrumento nas mãos de Deus, que Deus usa? Veja bem, Naamã, quem era Naamã? Era um homem de muito conceito, era um homem importante na Síria, era um homem realmente herói da guerra, como um comandante do rei da Síria, ele era importantíssimo ali, porém leproso. Então o verso 2 nos fala aqui de quem é o necessitado, que precisa ser abençoado por nós. Fala de esse homem, que apesar de tudo que ele era, mas era leproso, precisava ser abençoado, precisava de uma bênção. O verso 3 fala de tropas da Síria que levaram cativa uma menina. Veja bem, uma menina, não aparece nem o nome dela. Observem, uma menina, e essa menina foi um instrumento. Essa menina foi usada, ela foi instrumento nas mãos do Senhor para
salvar aquela vida, não só curar fisicamente da lepra, mas salvar espiritualmente, porque isso nós podemos ver depois ao decorrer do texto, do capítulo. Isso ocorreu também, a cura espiritual de Naamã. Então, como vocês podem ver, que uma coisa pode resultar em outra, né? Na melhor, na mais importante. Então isso nos prova aqui que quem Deus usa, quem é o que Deus usa? Aqui uma menina cativa, que fora levada cativa, foi instrumento. Então não importa quem você é na igreja, se você é um membro, apenas um membro, que se possa sentir insignificante, pequeno, ou se você é o pastor, ou se você é o presbítero, ou o diácono, saiba que cada um Deus quer usar. Observe, Deus usa então uma menina, que nem aparece o seu nome, isso é registrado aqui, fica registrado nas Sagradas Escrituras. Como você acha que não pode ser usado, por Deus? Se está claro, portanto, que Deus usa, e Deus usa qualquer um, não importa a sua posição, não importa o seu status, não importa as suas posses, não importa, enfim, se é homem ou mulher, se é grande ou pequeno, rico ou pobre, não importa a sua cor, enfim, não importa nada, Deus usa qualquer um. Do verso 5 ao 6, nós vemos então nesse texto, do verso 5 ao 6, o relato do envio da carta e da comitiva pelo rei. Veja bem, a menininha falou: olha, tem um homem de Deus, o profeta, na minha terra. Se ele for lá, se o Naamã, o meu senhor, for até ele, ele vai ser curado, ele vai ser liberto dessa lepra, ele vai ser curado. E aí o rei inventa: não, vou mandar uma comitiva, vou mandar muitos presentes, vou fazer isso, né? Isso vai, e vou mandar essa carta dizendo: olha, cura meu servo aí, Naamã, por favor, meu servo, o rei lá, encaminha para esse homem, enfim, né? Agora a atitude do rei está registrada lá no versículo 7, a atitude do rei de Israel. Ele ficou desconfiado, ele achou que se tratava de uma, vamos dizer assim, de uma espionagem, né? Ele achou que esse povo estava ali por outros motivos e não era nada disso. Quem sou eu? E rasgou as suas vestes diante de Naamã. Quem sou eu para poder curar o Senhor? Isso, né? Quando Eliseu ficou sabendo disso, né? E aí nós vemos agora, verso 8, entra agora, então, em primeiro lugar, nós vemos aqui, entra em cena uma menina que Deus usou. Já entrou em cena aqui um homem que precisava ser abençoado, Naamã. Entrou em cena aqui nesse capítulo a menininha que Deus usou. E agora entra em cena o outro homem que já era mais famoso, conhecido, Eliseu, no verso 8. Que é o profeta Eliseu. E veja o que ele diz. Ouvindo, pois, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixa ouvir a mim. Por que você fez isso? Deixa o homem vir até mim para saber que há profeta em Israel. Por que você fez isso? Você não quer deixar ele vir a mim, me ver ou receber de mim uma ordem? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta aqui nessa terra. Deixa esse estrangeiro vir a mim. Podemos nós dizer, pode você dizer, posso eu dizer, podemos nós dizer a qualquer momento: deixa esse estrangeiro, deixa esse ateu, deixa esse homem indiferente, esse homem às vezes que só sabe criticar, que só sabe perseguir, esse homem que não crê, deixa ele vir a mim, para ele saber que há um homem, que eu sou o homem de Deus, eu sou o servo de Deus. Posso eu, podemos nós dizer isso com toda a autoridade: deixa ele vir a mim, para que ele me conheça, para que olhe para mim, para que ele receba de mim a ordem do Todo-Poderoso, que não é minha, a ordem que vem do Senhor, que foi dada a ele, no caso aqui. Então posso eu dizer: olha,
Deixa vir a mim esse homem. Eu quero ser bênção na vida desse homem. Deixa vir a mim essa mulher, essa pessoa que necessita de uma bênção especial, que precisa de uma palavra de encorajamento, de ânimo. Deixa vir esse homem para que ele conheça que eu sou diferente, que em Alta Floresta ou em Colíder, né, enfim, onde a pessoa mora, onde nós moramos, que essa pessoa possa vir e conhecer-te e conhecer-nos e dizer: olha, esse de fato é um homem, uma mulher de Deus, pela vida dele, pela vida, e não só pelo título. Porque o que nós vemos em nosso Brasil hoje? Tantos escândalos de pessoas que dizem servos do Deus Todo-Poderoso, que são barbaridades, como nós temos visto nos últimos dias, né? Mais notícias daqueles que se intitulam pastores e servos do Deus vivo, falam em seu nome. Mas o joio está aí, e nós somos esses instrumentos das mãos de Deus. Podemos dizer: olha, eu estou aqui para fazer a diferença nesse bairro, nessa cidade, neste lugar. As pessoas lá de fora podem vir a ti, podem vir a mim, podem vir a qualquer um de nós e olhar para nós e saberão que somos homens e mulheres de Deus. Mas quantas vezes nós nos perdemos, às vezes, em tantas discussões, em nossas reuniões, né, que fazemos. Nós nos perdemos em tantas coisas secundárias, fúteis, vãs, discussões sem propósito, sem objetivo maior, né? E nos envolvemos às vezes com partidarismo na igreja, nos envolvemos com tantas coisas que não edificam, que não abençoam, nem o nosso irmão, muito menos o mundo lá fora, que carece de nós. Relacionamentos ou coisas que acontecem às vezes no meio do seio da igreja, que não constroem pontes, elos de ligação entre as pessoas, mas constroem sim paredes, muros, divisões. Meus irmãos, porque é claro a ordem que Paulo dá, por exemplo, falando sobre isso. Paulo dá uma ordem lá em Filipenses 2, versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que palavra de Paulo, que nós às vezes temos tanta dificuldade de obedecer. Podes tu, posso eu, podemos nós realmente dizer como Eliseu: deixa o homem vir a mim, que ele me conheça, que ele tenha intimidade comigo, deixa ele vir a mim e saberá que eu sou homem e mulher de Deus, que ele possa ver isso em mim, aqui em Alta Floresta, ali em Colíder, enfim, podemos nós dizer isso. Deixa o ímpio olhar para mim, saber de mim, conhecer quem eu sou, que eu de fato sou um instrumento nas mãos de Deus, que eu sou do Senhor, e eu quero ser bênção neste lugar. Mas quantas vezes nós não somos esses canais, nós não somos esses instrumentos de bênçãos nas mãos do Senhor, meus irmãos. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa preferência ou prepotência, digamos, por causa de nunca considerar o outro mais importante do que nós, como diz Paulo naquele texto que eu citei aqui, e nunca nós, às vezes, nos dispomos a encorajar, a edificar o nosso próximo com palavras de ânimo, de confiança, de perdão, de amor, de motivação para a glória de Deus. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Eu diria que o homem de Deus, o homem que verdadeiramente é usado por Deus, tem que ser como Paulo, meus irmãos. Paulo, olha para a vida de Paulo, meus irmãos. Ele de fato era um homem que não era usado por Deus. Ele achava que ele era usado por Deus, mas ele era apenas um religioso. Mas quando ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, meus irmãos, naquele caminho de Damasco, lá no capítulo 9 de Atos, depois, quando ele já tinha assumido o seu ministério, meus irmãos, olha o que ele disse: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só, como pastor, como presbítero, ou como diácono, ou como homem ou mulher, não importa, como eu disse, se eu tenho cargo, como dona de casa, ou como
funcionário público, ou como empresário, ou empregado, simplesmente, enfim, como empregado ou como patrão, eu tenho sido bênção. Eu tenho sido bênção. Tenho em todo lugar, por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio do meu testemunho, eu tenho anunciado o evangelho da graça de Deus. Eu tenho realmente sido um instrumento e bênção nas mãos do Senhor. Aí vem a pergunta para a gente prosseguir aqui nesse assunto. Vem uma pergunta às vezes que a gente faz: o que eu devo ser? Eu devo ser, o que é mais correto eu dizer? Eu tenho que ser um canal de bênção ou um vaso de bênção, né? Às vezes vem essa pergunta: o que é mais certo, o que é mais correto, o que é mais apropriado? Ser um canal traz-nos a ideia de ser um instrumento de transmissão de vida, né? Porque olha os dutos de água, os canais, né? Que bênção, que levam vida. A água é vida, leva vida por meio desses dutos, desses canais, para muita gente. Enfim, um canal e transporta vida, porque a água, né, desses dutos, desses canais, é para levar de fato vida, é para abençoar. E se eu sou um canal de bênção, significa que por meio de mim, né, corre a vida e leva a vida, transmite vida para abençoar outros. Agora, quando eu falo de um vaso de bênção, olha um vaso. Olha que hino lindo nós temos no nosso hinário, o hino 221, que diz assim, que letra, né, linda: quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus. Mas para quê, meus irmãos? Para quê? Diz assim: para as boas novas levar aos perdidos. Mas como, meus irmãos? Só com palavras? Se você olhar para o hino, talvez aqui, dá a entender mais que eu tenho que ser esse vaso e ser usado de fato por Deus para transmitir a palavra, por meio de palavras, de testemunho de palavras, por meio de ensino, por meio de discipulado, como eu devo fazer discipulado, realmente ensinar, né? É uma ordem, um mandamento divino. Eu devo discipular a gente, pessoas, né? Ensinando-os a guardar tudo que você tem ordenado, como disse Jesus, né? Então, fazer essa transmissão, né? Mas, meus irmãos, tudo isso aqui tem que, esse vaso, isso que eu faço aqui, levar as boas novas aos pedidos, tem que ser acompanhado com vida. Tem que ser acompanhado com mudança de vida, com o meu testemunho também. Senão ele não pode surtir, às vezes ele não surta o efeito desejado. É disso que fala a estrofe, para ser, a última estrofe daí depois. Se você olhar na última estrofe, vai dizer assim: para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, né? Revestida de amor divinal. Olha só, como que eu serei esse vaso. O que diz exatamente na última estrofe, meus irmãos. E depois a gente canta: eis-me aqui, eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Mas que isso não saia só da nossa boca, que isso seja algo real, de coração, como Paulo vivia, como ele dizia: olha, eu não considero a vida em nada preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu ministério, que eu anuncie o evangelho, e viva esse evangelho, e transmita. Então, que seja isso, que a nossa vida seja isso também. Quantas vezes nós não somos isso? É só da boca para fora, meus irmãos. Para quê então? Que cantemos isso de coração, e não só da boca para fora, meus irmãos. Eu quero e eu preciso ser um vaso melhor. Concorda, meus irmãos? Eu devo dizer a cada dia: eu quero e eu preciso ser um vaso melhor, que ofereça vida, que leve vida, não morte, não maldição, mas bênção, vida. Em todos os cantos, às vezes, lugares, porém nós vemos vasos, né? Nós vemos
vasos bonitos, todo tipo de vaso fabricados por oleiros, ou às vezes nós podemos ver vasos que são produzidos num processo industrial, é um vaso, mas na verdade sempre às vezes é um vaso que antes passou por um modelamento, foi moldado. E aí isso nos remete, meus irmãos, à figura do capítulo 18 de Jeremias. Se a gente olhar lá em Jeremias capítulo 18, ele vai falar disso, e Paulo vai falar disso também. Ele vai falar assim lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, se não me engano, que Paulo fala desse tesouro que é o Evangelho, através dele, através de nós, em vasos de barro. Ele fala lá, em vasos de barro, vasos frágeis, vasos que não querem honra para si. E quantas vezes nós queremos honra para nós? Quantas vezes a honra, o destaque tem que ser nós, o pastor, ou o líder, ou o ministério de louvor, o líder do ministério de louvor, ou qualquer outro, quer honra para ele. Quando Paulo diz, olha, nós fazemos esse tesouro maior que o Evangelho em vasos frágeis como os nossos. Para quê? Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, veja só, e não de nós, é isso que ele diz lá. Agora lá de Jeremias, isso está lá em 2 Coríntios 4:7. Agora lembra de Eliseu, por exemplo? Esse era um vaso. Por quê? Vocês viram depois? Aliás, vocês viram antes quando ele chegou lá? Quando ele chegou lá para ser recebido na primeira vez, ele nem saiu para fora, mandou uma ordem, vai lá no Jordão, te lava 7 vezes e ficarás limpo. Ele não quis nem aparecer, ser recebido, como o grande homem de Deus, o profeta em Israel. Não, isso é porque ele não queria a glória para ele. Ele era um vaso de honra mesmo, para a glória, toda a glória ser do Senhor e não dele. Então está ali. E depois, quando ele foi curado, ele voltou lá para presenteá-lo. Também não recebeu nada daquilo, não recebeu nada disso. Sejam para ti, pode ficar com tudo, porque não foi eu que te curei, foi o Senhor que te curou, glória a Ele. Viu só? Então está ali um exemplo de vaso. Ele atribuiu todo o poder, tudo, a cura, toda a glória a Deus. Ele não aceitou nada daqueles presentes que Naamã depois quis oferecer a ele. Meus irmãos, então nós vemos uma coisa, Jeremias 18 que eu citei aqui, Jeremias 18, Jeremias desce à casa do oleiro para ver todo o processo de fabricação do vaso, tá? Jeremias entendeu que todo esse processo de moldar o vaso, o barro aliás, é também necessário na vida do servo, para a formação do caráter de um servo verdadeiro de Deus. É isso que Jeremias pôde observar lá. E se a gente olhar lá então, capítulo 18 de Jeremias, o verso 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então estava lá. Esse barro na verdade, precisamos entender, passou por algumas etapas. Esse barro que é usado para a fabricação do vaso de honra, e que somos nós, muitas vezes esse barro que devemos ser, ele tem que passar por alguns processos, meus irmãos. Ele tem que passar às vezes por algumas etapas, meus irmãos, etapas para que seja modelado, para que seja de fato trabalhado. E é interessante, então ele desce e vê todo aquele procedimento. Mas vamos ver um pouquinho sobre esse barro. Esse barro que devemos ser nós, eu, você. O que precisa acontecer? Precisa haver a seleção do barro. Não é qualquer barro. Não é qualquer barro que vai fazer esse vaso bonito e que não quebre, que seja um vaso mais resistente. Então existem mais de 200 tipos de barro, mas no entanto, apenas uns 8 tipos servem para a fabricação de vasos. E aí nós podemos saber de uma coisa, que nós somos selecionados por Deus. Nós somos esse barro especial, que fomos selecionados por Deus para sermos moldados por Ele, trabalhados por Ele, para sermos bênçãos. Então Ele quer nos moldar. Ele quer nos moldar, fazer de nós vasos de honra, não de desonra, meus irmãos. Somos esse povo eleito, escolhido, raça eleita do Senhor. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Nós vemos isso tão claro na Bíblia. Para tornar-nos um vaso
Segunda etapa da escolha para sermos um vaso de bênção. Esse barro, segunda etapa da escolha do barro, meus irmãos, é a escolha a curtição do barro, curtimento do barro, né? E o que significa isso? Significa padecer, significa sofrer, significa suportar, tá? Eu acho que aqui no versículo 4 de Jeremias que eu disse, né? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, ou quebrou, né? Aquele vaso quebrou, digamos assim, outra versão vai dizer mais ou menos isso, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veja bem, precisamos, o barro, ele precisa também passar por esse processo de curtição, ele precisa curtimento, ele precisa, isso significa sofrer, significa padecer, significa suportar, né? Como o vaso, aqui que ele havia feito, quebrou, certamente ele não passou por esse processo, por isso não era um vaso resistente, né? Então pareceu bem em seus olhos, não, preciso fazer outro vaso, vou fazer um outro vaso agora, e fez outro vaso. Então veja bem, então assim Deus faz conosco, não está bom ainda, não sofreu bastante, não foi curtido o suficiente, então vamos pegar outro barro aqui que tenha sido melhor curtido e que tenha passado pelos processos todos, né, de preparação, para que façamos um vaso agora que suporte, que aguente. Então esse barro do vaso que quebrou não estava, com certeza, como eu disse, bem curtido. Quanto maior a obra que Deus realiza por meio de você, maior é o tempo desse barro que somos nós, a sua vida, né, nossas vidas serem curtidas, padecerem, passarem por esse processo de preparação. Às vezes nós somos muito nervosos, né, ficamos nervosos por qualquer motivo. Eu lembro quando eu estudava lá no Instituto Bíblico, né, eu sei que um deles lá precisava ser trabalhado, um dos obreiros lá, que se tornou depois evangelista, né? Aí tinha um tal do famoso banho de lama lá, que era tipo uma prova, né? Para ver se você vai estar preparado depois também para ser humilhado, passar por outro momento, e não ficar bravo, não ficar, né, assim. Um que eu conheci lá, ele já era um cara mais tranquilo, né? Eu até fiquei com dó dele, ele é pastor hoje, tem uma igreja enorme, grande, é uma bênção, porque ele era um cara mais, né, mais humilde já, e aquilo ajudou ele, preparou ele melhor ainda, né? Mas eu conheci uns lá que depois fiquei sabendo que sofreram tanto no ministério, mas sofreram, porque a preparação ali, o banho de lama, o tipo de humilhação ali não resolveu nada para modelar eles, para preparar eles para a vida, meus irmãos. Então a terceira etapa, meus irmãos, a terceira etapa desse barro, dessa preparação do barro, vem depois o amassamento. Esse barro precisa ser amassado, pisado. Esse barro, né, é isso que nos fala, é tirado do curtimento, daí ele é colocado para esse, né, literalmente ser pisado, ser amassado. Esse pisado é necessário para que todo o ar existente ali, enfim, saia, né, seja tirado, o que forma bolhas e faz ficar defeituoso o vaso. Mas se pisar no meu calo, tem gente que fala assim, se pisarem no meu calo, se tentarem me humilhar, eu não resisto, eu sou muito bom, eu sou crente, né? Mas se me ofenderem, vai levar patada, vai levar o troco. Não é isso que aprendemos nas Sagradas Escrituras. E Jesus, o que fizeram com ele? Só lembrar o que fizeram com ele. Quem foi Jesus? Quem é Jesus, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lembra, né? Olha para a vida de Jesus para você ver. Olha para a vida de Jesus. Se você parece um pouquinho ou suportou já um tantinho que seja assim do que Jesus suportou, mas ele, para ser exaltado ao que ele é, diz lá Filipenses, né? Paulo diz, antes precisou ser humilhado, né? Ele foi humilhado. Então esse é o processo, meus irmãos. Ele entregou a sua vida inteiramente ao Pai. E nós entregamos? Certamente porque não entregamos, não nos tornamos esse vaso de honra, e muitas vezes quebramos. Precisamos ser moldados novamente, refeitos. Ele como Senhor e você como servo, né? Se ele como Senhor passou por tudo isso, imagina nós como servos. Ele disse, o servo não é maior, não é mais importante que o seu mestre, não é mais importante que o seu mestre. Então o que esperamos de nós?
Meus irmãos, a quarta etapa, na preparação desse barro para o vaso, para ser um vaso de honra, tem que se acrescentar alguns ingredientes nesse barro. Não é qualquer barro e pegar lá simplesmente o barro, né? Por que será que aquele vaso quebrou, como diz aqui em Jeremias? Porque certamente faltou algum ingrediente. É necessário acrescentar no barro, às vezes a palha fina, ou a pedra triturada, os restos de cerâmica. Sem essa mistura, o vaso se torna fraco, meus irmãos. Se torna fraco e fácil de quebrar. E como é que Deus nos quer, meus irmãos? Como é que Deus nos quer? Ele não quer que sejamos vasos fracos em sua obra, mas vasos fortes, resistentes, mas que sirvamos com consistência, com firmeza, suportamos, né? Para que possamos suportar esse peso de glória que Ele tem para nós, para que possamos ser capazes para isso, de reter, né, o enchimento da sua unção, e espalharmos essa unção, essa graça, esse poder, essa bênção aí. Deus não quer vasos de porcelana, né, quebradiços, cheios de mimimi. Às vezes, olha, esses vasos aqui estão aqui só para enfeite. Não, Deus não nos quer para enfeite. Deus não nos quer para enfeite. Eu acho que eu não aguento isso. Eu acho que eu não vou aguentar isso. Às vezes é a reclamação que a gente ouve muito por aí. Eu não vou suportar isso. Eu acho que eu não vou resistir. A prova é muito grande, a luta é muito grande, né? Às vezes dentro da própria igreja ou nas igrejas por aí nós vemos isso, né? As pessoas podem dizer, não, eu não aguento mais isso, eu não prossigo, eu vou desistir do pastorado, eu vou desistir do presbiterato, eu não aguento isso. E Deus não quer vasos só para enfeite. Deus não quer você lá na igreja para enfeite. Deus quer trabalhar em você, trabalhar com você, para que você não seja esse vaso frágil, como a porcelana lá, que serve de enfeite apenas e qualquer coisinha é aquele mimimi. Não, de forma alguma. Deus quer nos usar e usar para a sua honra e glória, e quer usar vasos fortes, resistentes, e para isso precisamos ser cheios do seu Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, estar cheios do seu amor. Nós precisamos estar cheios da alegria, que a Bíblia nos fala que a alegria é a nossa força. Precisamos de santidade. A santidade, meus irmãos, que é o quê? Que é como que o nosso cartão de apresentação, né? A santidade de vida. Precisamos de compromisso. Ele é, meus irmãos, o alvo da observação, né, em nós, o compromisso. Precisamos de humildade também. Precisamos que é a chave que abre a porta da comunicação, meus irmãos. Precisamos aquilo que o Senhor tem muito a nos ensinar também, como já falei aqui, submissão. Ele esteve submisso ao Pai, se entregou completamente ao Pai. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Senhor, como tu queres. Então Ele, né, que tem o poder de nos sustentar, de nos fazer esse vaso resistente, vaso de honra, vaso de bênçãos. Precisamos também de obediência a Ele, obediência mesmo, que é a garantia da vitória, a obediência. Você não será um vaso fraco, nem defeituoso, se você receber todos esses acréscimos na sua vida. Esses acréscimos que fala aqui, que literalmente do barro precisa desses acréscimos, como eu falei, mas na vida, no figurado aqui, né, falando de nós como vaso, nós precisamos desses acréscimos a cada dia, sermos cheios disso, do seu Espírito, e sermos obedientes, sermos submissos, sermos humildes, sermos cheios de amor, de compromisso, enfim, de alegria, né? Enfim, nós precisamos disso que nós precisamos, meus irmãos. Você não será, nem eu serei, nós não seremos vasos de honra, vasos de bênção, se não nós estivermos dispostos a realmente buscar isso a cada dia no Senhor. Agora, uma outra etapa vem depois do barro, dessa preparação para o vaso de bênção, é a etapa da modelagem, a hora que Deus quer nos modelar mesmo, né? Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria, né? Aí o Eterno disse lá, por exemplo, lá em Jeremias, você pode verificar lá, ele disse o seguinte: será que eu não posso fazer com o povo de Israel
o mesmo que o oleiro faz com o barro. Ou seja, Deus está dizendo: eu não posso fazer, eu posso fazer sim, eu faço. O mesmo que o oleiro faz com o barro, eu posso fazer com vocês. E se nós estamos prontos a sermos modelados realmente pelo Senhor, nós vamos ser esses vasos, meus irmãos. Então, essa é a etapa, vamos dizer assim, mais bonita da preparação do barro, né? Da preparação do vaso de honra, que somos nós, e não de desonra. Essa etapa da modelação, onde nós somos modelados, definitivamente modelados. O profeta Jeremias observou, diz aqui, que o barro para a roda da madeira, a fim de moldá-lo. Portanto, nesse ponto, o barro está prestes a se tornar um vaso segundo o coração do oleiro, meus irmãos. Assim, se assim se passa conosco, meus irmãos, somente quando nós nos rendemos à vontade de Deus, como barro em suas mãos, somente assim é que o Senhor então pode moldar a nossa vida, e Deus realmente vai nos usar. Mas aí Ele não nos leva à roda de madeira, mas Ele vai nos levar, sabe para onde? Certamente é uma cruz de madeira, para contemplarmos ali o que Jesus passou, e quem nós precisamos imitar, quem deve ser nosso exemplo, nosso modelo. Ele vai nos levar a ver, a enxergar isso, a contemplar isso. E não é isso que Paulo fala lá em Filipenses? Devemos olhar para Ele, que é o nosso modelo, aquele que em tudo se tornou servo, submisso em tudo, mas que depois foi honrado, foi exaltado, e o seu nome está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Isso. Então, meus irmãos, Deus quer que sejamos vasos, né, que da forma de Jesus, que olhemos para Jesus, pois Ele é o nosso modelo. E para encerrar, meus irmãos, então essas são as etapas de como Deus prepara um vaso de bênçãos, meus irmãos. Irmãos, irmãs, depois de Deus ter nos selecionado, depois de nós sermos curtidos, de padecermos, de sofrermos, depois de nós sermos limpos, tirado em nós todas as bolhas malignas, e ter nos acrescido suas virtudes, como é do amor, da humildade, enfim, Ele pode começar a modelar-nos. Somente aí é que Ele pode começar a modelar-nos, irmãos, ao seu querer. E quando estivermos prontos, seremos usados para a sua glória, meus irmãos, para a sua glória. O que você fará diante dessa proposta do Senhor à sua vida, meus irmãos? O que você fará? Está aí. A palavra do Senhor nos deixa bem claro, que nós precisamos estar prontos a sermos modelados, a sermos trabalhados por Ele, como oleiro na nossa vida. Então ponha-se diante de Deus agora, coloque-se nas mãos dEle, e diga: eu quero fazer a diferença nessa cidade, eu quero fazer a diferença nesse bairro, eu quero fazer a diferença na vida da minha família, na vida de tantas pessoas que eu conheço que precisam de mim, porque precisam de Deus, e eu quero levar o evangelho da graça a elas, mas não só com palavras, com a minha vida também, para que elas vejam em mim o homem, a mulher, o servo, a serva transformada. Então, meus irmãos, que possamos ser moldados de fato. Não resista, porque é maravilhoso o que Ele tem para fazer conosco. Entregue-se completamente a Ele, e seja este vaso de bênção, ou este canal de bênção, como dissemos aqui. Amém? Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, graças te damos, porque o Senhor nos ensina realmente na Tua palavra, como o Senhor quer nos usar, como somos Teus servos, ó Deus. Sejamos pastores, sejamos líderes, sejamos simplesmente membros, mas de qualquer forma o Senhor diz que nós somos e devemos ser a luz do mundo, o sal da terra, devemos fazer a diferença, devemos brilhar. Ó Pai, nos ajude, Pai, nos perdoa, Senhor, e nos faça entender isso, e nos entregar, nos submeter inteiramente ao Senhor,
para sermos esses vasos de bênçãos nas tuas mãos, ó Pai. Isso nós pedimos humildemente para cada um de nós, ó Pai. Precisamos ser vasos melhores, ó Pai. E para cada um dos teus filhos que se encontram aqui, que têm ouvido a tua palavra sobre este assunto nesta noite, ó Pai, nós oramos e agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.